Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o reverendo Bruno Santana, sirvo ao Senhor na Quinta Igreja Presbiteriana de Guarulhos e hoje eu gostaria de mais uma vez trazer o estudo a respeito dos atributos de Deus. Hoje nós vamos falar a respeito do amor de Deus, esse atributo que é tão louvado nas músicas, esse atributo que é tão festejado por todos os crentes e deve ser realmente muito festejado. Hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus. Nosso estudo está baseado na obra do autor inglês Arthur W. Pink, dos atributos de Deus. Ao estudar a respeito do amor de Deus, nós percebemos que ele não é apenas um atributo, mas, acima de tudo, ele é sua essência. A Bíblia só afirma que Deus é três coisas. Deus é espírito, ou seja, ele não tem uma substância visível. Deus é luz, em oposição a tudo aquilo que é trevas, ou a soma das suas excelências, das suas perfeições. A Bíblia afirma que Deus é amor. Eu gostaria de começar falando a respeito do que o amor de Deus não é. Em primeiro lugar, é importantíssimo deixar claro que o amor de Deus não é uma fraqueza amável. Ela não é uma certa indulgência boazinha, não é um sentimento enfermiço modelado pelas ações ou pelas emoções humanas. Não é um amor com essa ideia romântica de amor que nós poderíamos atribuir a Deus. Então, o que é que o amor de Deus é? Em primeiro lugar, o amor de Deus ele é imune à influência alheia. Para Deus não há nada nos objetos do seu amor que possa colocá-lo em ação. Não há nada na criatura que possa atraí-lo ou impulsioná-lo. Nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 7, versos 7 e 8. O Senhor não tomou prazer em nós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Deus está falando para Israel, dizendo que não existe nada de especial naquele povo. O que fazia aquele povo ser especial era o amor de Deus por eles. Porque Deus os amava, que eles tinham alguma coisa de diferente e não o contrário. Entendendo 1 João capítulo 4, verso 19, o autor Arthur W. Pink nos lembra que Deus não nos amou porque nós o amávamos, mas antes Deus nos amou primeiro. Não havia uma partícula de amor em nós por ele e ele nos amou. Ao contrário, meus irmãos, havia tudo dentro de nós para repelir Deus. Nós estamos falando de um homem pecador, depravado, corrupto, sem nenhum bem. É assim que nós devemos entender o amor de Deus, o amor que nos ama e nos torna especial porque nos ama primeiro. Para corroborar com essa ideia de que Deus é imune à influência alheia, nós lemos lá em Efésios capítulo 14, verso 5, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. É pelo amor de Cristo, por ele mesmo, pelo beneplácito ou porque ele apraz, pelo beneplácito da sua vontade, é que Deus nos amou. Nós entendemos também que o amor de Deus ele é eterno. Assim como Deus é eterno, ou seja, ele não tem princípio e não tem fim, assim o seu amor por nós. Ele nos amou, era sem fim, antes do homem sequer existir, e com amor eterno ele nos amou. É assim que nós percebemos o amor de Deus lá em Jeremias capítulo 31, verso 3. Com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atrair. Que maravilha o amor de Deus que não depende de nós, homens, para poder se manifestar. A sequência lógica funciona mais ou menos assim: de eternidade em eternidade, ele é Deus e ele é amor. Então, igualmente, de eternidade em eternidade, ele ama o seu povo. Ele ama a mim, ama você. Nós cremos também que o amor de Deus ele é soberano. Nós entendemos também que o amor de Deus é soberano. Perceba, meus irmãos, o que o autor está fazendo é uma relação entre o amor de Deus e todos os atributos do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor é expresso em amor, porque ele é amor. Então o amor dele também é soberano. Isso significa que a causa motora do amor de Deus está nele mesmo e não em algo que foi criado.
não em algo que a criatura possa fazer. É por isso que nós compreendemos, e Paulo deixa muito explicitado lá em Romanos capítulo 9, verso 13, que Deus amou Jacó e se aborreceu de Esaú antes mesmo deles terem nascido. Porque Deus faz do jeito que quer, o amor dele, a quem ele escolhe manifestar o seu amor especialmente, esse amor ele tem um princípio, uma origem no próprio Deus e não na criatura, não no objeto amado. O amor de Deus ele também é infinito, é um amor sem limites, nele não há profundidade. Poeticamente, o nosso autor ele nos mostra que há no amor de Deus uma profundidade que ninguém consegue sondar. Há no amor de Deus uma altitude que ninguém consegue escalar. Há uma largura e comprimento que desdenhosamente desafiam a medição feita por todo e qualquer padrão humano. O amor de Deus excede, é transcendente, excede a todas essas coisas. Nós lemos lá em Efésios também, capítulo 2, verso 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor que nos amou. Assim como Deus não muda, o amor de Deus é imutável. É um amor que não se rende às adversidades. Nada, segundo Romanos capítulo 8, verso 35, nada pode nos separar do amor de Deus. Vários versículos bíblicos apontam para a imutabilidade do amor de Deus. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tiago 1,17, não há mudanças nem sombra de variação nesse Deus Todo-Poderoso, muito menos no seu amor. O amor de Deus é também santo. O amor de Deus não é regulado por um capricho, paixão ou sentimento, ele é regulado pelos princípios que o próprio Deus estabeleceu. Por isso que Deus não tolera o pecado, mesmo no meio do seu povo. O amor de Deus é puro e não se mistura com nenhum sentimentalismo piegas que possa aparecer. Não é esse romantismo barato. O Senhor ama e corrige aqueles que ama. E o Senhor açoita qualquer que recebe como filho. Você percebe a diferença dessa ideia que aparece de amor, que é um amor tolerante, indulgente, um amor que suporta qualquer coisa? Nada, o amor de Deus é santo. Um amor santo não tolera pecado e não tolera o pecador no meio do seu pecado. Assim como o Senhor é cheio de graça, o seu amor também é pleno de graça. É com esse amor cheio de graça que o Senhor, pela sua própria vontade, enviou o seu Filho amado para morrer por pecadores que não amavam a Ele. Ele nos amou primeiro. Foi esse amor o poder que impulsionou a encarnação de Cristo. Foi esse amor que moveu o Senhor Jesus a ser obediente até o fim, até a morte de cruz, porque Ele amava o povo que o Senhor Deus o tinha dado. E nós lemos nesse versículo, que é o versículo áureo da Bíblia, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos percebido que existe pouco amor genuíno a Deus. Quando nós ouvimos os discursos e vemos as manifestações a respeito do amor de Deus, está muito distante desse amor santo, desse amor que é revelado nas Escrituras. E uma das causas para que isso aconteça, para que essa compreensão não seja bíblica, é que nós lemos pouco a respeito do amor de Deus. Nós procuramos pouco as Escrituras para sondar esse tamanho amor e esse amor tão intrincado nos próprios atributos desse Deus. Uma coisa é certa, meus irmãos. Quanto mais nós nos aproximamos desse amor, quanto mais nós conhecemos desse amor, mais nós somos impulsionados a ter um relacionamento com Deus, mais nós somos impulsionados para desfrutar desse relacionamento com Deus. Quando nós conhecemos esse Deus e esse amor de Deus que olha para o pecador, olha para nós como nós somos e mesmo assim não só nos ama, não só nos tira do mundo das trevas, não só nos tira de uma posição de inimigos, mas passa a nos colocar na mesa como filhos, amados, com direito à herança. Nós somos adotados em Cristo por amor. E esse amor deve gerar em nós confiança e paciência. Quando nós cremos no amor de Deus, nós temos motivos suficientes para ter confiança em Deus e paciência de que Ele vai fazer as coisas certas no momento certo.
O próprio Cristo, mesmo sendo amado pelo Pai, passou por momentos de pobreza, de humilhação, de perseguição. Cristo teve fome, Cristo teve sede. Isso não é incompatível com o amor de Deus. Por isso, se você está passando por um momento de tribulação, de dificuldade, não duvide do amor de Deus. Deus ama você profundamente. As tribulações pelas quais você tem passado, as aflições, as dúvidas, todas elas devem te aproximar de Deus a partir do momento em que você conhece mais a respeito desse amor de Deus. Um amor que não tem nada a ver com isso que é falado a respeito do amor dele. Não tem nada a ver com esse discurso piegas a respeito de amor que as pessoas têm propagado e comparado Deus com esse tipo de amor. O amor de Deus é perene, o amor de Deus não esmorece, ele é eterno, ele é imutável. Deus ama você. Diante desse amor de Deus, diante dessa misericórdia espiritual de Deus para com seu povo. Irmãos, nenhum cristão deve questionar o amor de Deus quando passa por aflições. Como eu falei, a exemplo de Cristo, Cristo não tinha nem onde reclinar a cabeça, mas Deus lhe deu um espírito sem medida. Nós cremos que essa bênção, esse amor, essas misericórdias espirituais são a causa de grande alegria, são a causa, como eu falei no início, de grande regozijo. Nós devemos louvar e engrandecer ao Senhor por causa desse amor e das bênçãos espirituais que advêm desse amor. Concordamos com o nosso professor Arthur W. Pink quando ele afirma que é uma bênção saber que, ao passo que o mundo nos odeia, Deus nos ama. Ao fim dessa devocional, quando você for orar ao Senhor, ore com alegria e regozijo no coração. Clame ao Senhor por paciência e por confiança no amor de Deus, porque é o amor de Deus por mim e por você que nos proporciona mais um dia, que nos proporciona vida, que nos proporciona vida eterna para sempre com o nosso Pai. E que o Senhor Deus nos abençoe.